Fala pessoal, tudo em ordem? Muito bem-vindos de volta. Se vocês já assistiram nossos outros vídeos aqui no YouTube, se você está caindo de paraquedas aqui, nós, do time da Medway, estamos dando aulas com revisões focadas para as provas aqui de São Paulo. Eu sou Daniel Aber, médico do time da cirurgia, fiz minha residência de cirurgia geral aqui em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina Unifesp, e hoje a gente vai tratar com vocês sobre um assunto que é quentíssimo para as provas de residência, as hérnias da parede abdominal. Mas antes, pessoal, quem somos nós? Quem é a Medway? A Medway nada mais é do que um time de professores jovens, formado nas melhores instituições de São Paulo, que quer preparar vocês para as provas de residência, para melhorar a assistência à saúde no Brasil. E se o seu sonho é fazer residência aqui em São Paulo, pessoal, vem com a gente vai revisar aqui no YouTube os assuntos mais relevantes para a prova aqui do estado e a gente está disponibilizando para vocês o nosso guia estatístico com link das instituições, tudo que vocês precisam saber, o que cai em cada prova, o que mais cai de cirurgia, o que mais cai de pediatria. Podem baixar, é sensacional, vai dar um up nos estudos de vocês, vai direcionar o que vocês precisam. Sem mais conversa, vamos começar falando sobre anatomia. Pessoal, quando a gente está falando sobre anatomia, a gente tem que entender tudinho para a gente conseguir compreender as hérnias da parede abdominal. Quando a gente começa a olhar a bacia e os músculos que compõem a parede abdominal, a gente tem que entender que é músculo em cima de músculo em cima de músculo. E tecido aponeurótico, que não tem fibra muscular, fibra vermelha, como vocês estão vendo aqui do reto abdominal, gera regiões de fragilidade. E essa aqui é uma dessas regiões de fragilidade, o triângulo de Hesselbach. Aqui a gente tirou a maior parte das estruturas. A gente deixou para vocês o ligamento inguinal, que delimita inferior e lateralmente esse triângulo de Hesselbach, os vasos epigástricos inferiores, que limita superiormente e também lateralmente esse triângulo, e o reto abdominal, que limita medialmente esse triângulo. É no meio desse triângulo que vão acontecer as hérnias diretas, pessoal. Calma, a gente vai falar mais especificamente de cada hérnia, mas conforme a gente for jogando mais músculos aqui nessa parede abdominal, vocês vão perceber que a gente cria camada em cima de camada. Se a gente jogar esse músculo aqui, que é o último músculo antes do reto abdominal, o músculo transverso do abdômen, vocês vão ver que aqui a gente começa a ter uma estrutura que se pronuncia, que passa o funículo espermático aqui dentro e desce até o testículo. Desse lado aqui a gente já jogou umas camadas. A gente já jogou o oblíquo externo, o oblíquo interno, e a gente consegue perceber que esse canal inguinal se termina aqui nessa estrutura, que é o anel inguinal externo, e aqui a gente tem um anel inguinal interno. Vamos entender os limites do canal inguinal? Pessoal, os limites do canal inguinal. A parede anterior é a aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen. A parede posterior é o tendão conjunto e a fascia transversalis, enquanto que o assoalho, lá embaixo, é o ligamento inguinal e o teto é a aponeurose dos músculos oblíquo interno e transverso do abdômen. Pessoal, esses são os limites do canal inguinal, super importante, porque nele passa o funículo espermático, com artéria, veia, várias estruturas do nosso interesse. Tranquilo? Quando a gente vai olhar mais camadas jogadas, aqui a gente já tem o músculo oblíquo externo, oblíquo interno, pessoal. Esse músculo oblíquo interno, ele vai dar esse outro triângulozinho pra gente, o triângulo de Hesser. Ele é menor, ele está contido naquele triângulo de Hesselbach. A gente consegue ver que aqui a gente tem o tendão conjunto dos músculos que a gente foi sobrepondo, dando esse limite superior. O reto abdominal continua na meiuca, continua sendo o limite medial, e o ligamento inguinal continua aqui embaixo, sendo o limite inferior, o limite um pouco mais lateral desse triângulo. Agora, uma coisa que vocês não podem ir para as provas aqui de São Paulo sem saber é o orifício miopectinho de Frouchot. Pessoal, isso aqui está na moda. Vocês conseguem perceber que é um pouquinho mais complexo, ele não é um triângulo, ele é um quadrilátero, porque nele vão se pronunciar todas as hérnias da região inguinocrural. A gente está falando de hérnia inguinal direta, indireta e femorais. É nele que a gente muitas vezes vai intervir por videocirurgia, para colocar uma tela e resolver o problema do paciente. Perceba os limites dele, o oblíquo interno, o reto abdominal continua no meio, aqui embaixo não vai ser mais o ligamento inguinal, agora vai ser o ligamento de Cooper, e aqui, mais lateral, a gente tem o músculo ilho-pessoas. Por que que todas as hérnias a gente consegue ver nessa região? Nessa imagem aqui, bem aqui, pessoal, está o ligamento inguinal, que a gente já mostrou para vocês. E como vocês muito bem sabem, acima do ligamento inguinal,
a gente tem as hérnias direta e indireta. Tem aquela relação com os vasos epigástricos inferiores que a gente ainda vai dar uma revisada melhor. Mas abaixo do ligamento inguinal aparecem as hérnias femorais, aqui no canal femoral. E todo esse quadrilátero que a gente mostrou para vocês na imagem anterior é o orifício miopectíneo de Frouchot. Então, se a gente conseguir corrigir tudo de uma vez só, colocando uma telona aqui, é sensacional, pessoal. É sensacional porque com uma cirurgia a gente consegue resolver a vida de muitos pacientes. Beleza? Vista essa revisão de anatomia, vamos falar sobre as hérnias inguinais. E é o que cai na prova daqui de São Paulo. É o que muito aparece na prova da USP, por exemplo. Vocês querem saber o que mais cai lá? Ó? Hérnia inguinal, a gente tem que saber anatomia, tem que saber diferenciar a hérnia direta de hérnia indireta, tem que saber detalhes da técnica cirúrgica. A gente vai ver alguns detalhes sobre hérnia na infância, fazer uma revisão sensacional sobre isso. A gente vai ver também alguns assuntos sobre hérnias com perda de domicílio. Isso aqui é o que guia as provas de São Paulo. É o que mais cai na USP, é o que mais cai na maioria da prova. Se você, pessoal, se vocês souberem esses tópicos, vocês estão super bem. Pode ter certeza que o que cair de hérnias, vocês vão acertar. Beleza? Vamos começar falando sobre hérnias inguinais. Quando a gente está falando de hérnias inguinais, a gente tem que saber diferenciar diretas de indiretas. Como eu falei para vocês, a gente tem aquele triângulo principal, o triângulo de Hasselbalch, bem aqui, como eu falei para vocês, delimitado pelo ligamento inguinal, o músculo reto abdominal e a artéria e veia epigástricas inferiores. Medialmente, as epigástricas inferiores, a gente tem as hérnias inguinais diretas, aquelas que se pronunciam por uma fraqueza da parede. Já lateralmente, a artéria e veia epigástrica inferior, a gente vai ter aquele canalzinho que eu mostrei para vocês, o canal inguinal, e é por ele que vão se pronunciar as hérnias inguinais indiretas. Beleza? Vamos revisar essas duas? O que a gente tem que saber sobre elas? O local que acomete, pessoal, as hérnias indiretas acontecem no anel inguinal interno, se pronunciam por ele. Já as hérnias inguinais diretas são por essa fraqueza da parede posterior. Elas abaulam essa parede posterior. Tranquilo? Já quanto à semiologia, na semiologia, se a gente for fazer a manobra e sentir a hérnia se pronunciando na ponta do nosso dedo, a gente vai ter uma hérnia inguinal indireta. Se pegar a polpa do nosso dedo, a gente vai ter uma hérnia inguinal direta. Por que isso acontece, pessoal? Porque se a hérnia inguinal indireta está indo por dentro do canal inguinal, e a gente está examinando justamente esse canal inguinal, o que a gente vai sentir é ela indo contra o nosso dedo, por isso na pontinha. Mas se vier pelo lado, por uma fraqueza da parede, a gente vai sentir na polpa do dedo. Tranquilo? Já os vasos epigástricos inferiores, vocês têm que saber que as hérnias indiretas vão estar laterais a ele, enquanto que as hérnias diretas vão estar mediais, dentro do triângulo de Hasselbalch, como a gente viu na imagem do slide anterior. Quais são as características que a gente tem que levar na mente? As hérnias inguinais indiretas, as indiretas são as mais comuns, pessoal, seja na infância, seja em mulher, seja em homem, as hérnias inguinais indiretas são as mais comuns em geral. Mas, na infância, elas são muito mais comuns. Se a gente vê uma hérnia na infância, a gente tem que pensar em hérnia inguinal indireta. Beleza? E elas são também as que mais encarceram. Sucesso? Já as hérnias inguinais diretas são um defeito adquirido. A gente pode ver mais em pacientes idosos com fraqueza da parede. Beleza? Outro assunto muito quente é a classificação de Nierros, pessoal, de 1, 2, 3 e 4. E aqui não tem muito jeito, a gente pode até entender como ela foi elaborada, mas tem que acabar decorando. A hérnia do tipo 1 de Nierros é uma hérnia indireta em que o anel inguinal interno está normal. Então essa aqui seria a hérnia mais comum, que está se pronunciando ali pelo canal inguinal. Beleza? Já a hérnia do tipo 2, a gente tem uma hérnia indireta com anel dilatado, maior do que 2 centímetros, mas a parede posterior está preservada. No tipo 3, a gente já tem esse defeito da parede posterior, pessoal. Esse defeito que eu falei para vocês que vai favorecer o surgimento de hérnias diretas. E aí, o tipo 3A é ela mesmo, é a hérnia inguinal direta, dentro do triângulo de Hasselbalch. Já o tipo 3B é a hérnia inguinal indireta com essa fraqueza da parede posterior. Tipo 3C é a femoral. Beleza, pessoal? Se a gente vai falando de recidiva de hérnias, o que a gente vai ter? A gente vai ter muito parecido a classificação em A, B, C e D.
A vai ser a direta, B indireta, C a femoral, mas aí a gente vai ter a D também, que é a mista. Recidivada, pessoal, geralmente quando recidiva tudo, é confusão, tem hérnia para tudo quanto é canto, não tem muito como a gente resolver. Na verdade tem, né? Fazer uma técnica que a gente vai conversar, a técnica de TAP, e cobrir com uma tela todo aquele orifício miopectino de Frouchot. Sensacional. Vamos falar mais um pouquinho então agora sobre as hérnias femorais. Muito importante vocês saberem isso aqui, eu mostrei para vocês lá no começo da aula. Hérnia femoral se pronuncia abaixo do ligamento inguinal. Essa é uma característica fundamental, porque na semiologia, pessoal, avaliando o paciente, olhando, a gente consegue ter uma ideia da topografia do ligamento inguinal, e se a hérnia estiver se pronunciando mais baixo do que aquilo, a gente já vai pensar em hérnia femoral, beleza? Normalmente, na classificação de Nihus, é uma 3C, como a gente acabou de ver. E aí, o que é importante a gente saber? Quais são os dados que vão levar a gente a pensar numa hérnia femoral? Pessoal, infelizmente, elas são mais comuns nas mulheres. Elas são mais comuns nas mulheres. Não quer dizer que hérnias femorais só acontecem em mulheres, nem que elas são as hérnias mais comuns de aparecerem nas mulheres. Não, elas são mais comuns em mulheres. Se a gente estiver pensando numa hérnia femoral, é comum a gente pensar que seja uma paciente do sexo feminino. Tudo bem? Ela é mais comum à direita e tem um maior risco de encarcerar, pessoal. Porque como eu mostrei ali para vocês, o canal inguinal, ele é inelástico. Ele está ali abaixo do ligamento inguinal, repousando sobre o Cooper, e ele é inelástico. Ele está ali, ele existe para que a veia femoral consiga se dilatar, constringir, tudo para melhorar o fluxo venoso. Mas se acabar saindo uma alcinha ali, um pedacinho de gordura, não tem jeito, a gente vai ter uma hérnia femoral. E o tratamento que vocês têm que conhecer é a técnica de McVeigh. Aqui a gente vai fazer todo esse reparo que eu falei para vocês aqui, ó, no canal femoral, vai reparar, colocar um músculo, o plano músculo aponeurótico, descer até o Cooper e fechar completamente esse espaço que antes existia para o canal inguinal. Sucesso! Quando a gente está falando de tratamento, a gente tem que saber que ignorrafia mais reforço posterior é o tratamento geral. É quando a gente está tratando uma hérnia, a gente quer fazer isso, pessoal. A gente quer fechar o que está aberto e colocar uma tela para reforçar. É isso. Ah, precisa necessariamente fechar? Não, né? É o que a gente tem visto. Nos reparos laparoscópicos, muitas vezes a gente só coloca a tela e já fica sensacional. Mas vamos ver os detalhes técnicos para as provas de vocês. Muito utilizada. É a técnica que todo mundo conhece, todo mundo sabe fazer, a técnica de Liechtenstein, a técnica de Liechtenstella, porque ela é sem tensão e tem tela, pessoal. É a técnica mais comum, tranquilo? A técnica de Bassini, a gente vai fazer uma rafia do tendão conjunto com o ligamento inguinal. Não vamos colocar tela, ela vai ter tensão. A técnica de Schuldeis, lá do Canadá, o pessoal que desenvolveu, faz um imbricamento de músculos, músculo em cima de músculo, levando lá para baixo, levando para o meio, levando para cima. Um imbricamento de músculo para tentar deixar resistente, mas não usa tela. Esse imbricamento deixa um pouquinho mais forte, mas por não usar tela, é uma técnica com tensão. Então, ainda tem muita recidiva. Já a técnica de McVeigh, a gente viu para hérnias femorais, a gente vai ligar o tendão conjunto no Cooper, vai descer ele ali para fechar todo aquele canal que a gente viu por onde as hérnias podem se pronunciar. Já a técnica de TAP é uma abordagem posterior e a gente vai entrar nela com um pouquinho de mais especificidade. Pessoal, a técnica de TAP está na moda, TAP está com tudo, vocês têm que saber isso para a prova. E a primeira coisa que vocês têm que saber é isso, é uma abordagem posterior. E quando a gente está falando de abordagem posterior, o que isso significa? Significa que é posterior à fáscia transversalis, pessoal. É posterior à fáscia transversalis, mas a gente vai colocar uma tela pré-peritoneal. A gente vai colocar uma tela de polipropileno cobrindo todo o orifício miopectino de Frouchot. Como eu falei para vocês, a gente vai entrar por vídeo, vai ver isso aqui, tudo que está acontecendo. Aqui, ó, ainda está com um pouquinho de peritônio, a gente vai abrir todo esse peritônio, descolar esse peritônio, rebater para baixo, para ver todas as estruturas com clareza. E quais são essas estruturas? Para a gente entender as estruturas, vamos dar uma olhadinha nessa imagem. Primeiro a gente tem que saber, ó, que nesse nível aqui, a gente tem o ligamento inguinal, pessoal. O ligamento inguinal vai dizer muita coisa para a gente, que a partir dele vai conseguir saber o que é anterior e o que é posterior.
Se for anterior aqui, a gente sabe que podem ser as hérnias indiretas e diretas que a gente vai tratando, tudo bem? E posterior, as hérnias femorais. Esse vasinho, ó, são os vasos epigástricos que passam aqui. Opa, medial aos vasos epigástricos, eu sei que são as hérnias diretas. Lateral aos vasos epigástricos, eu sei que são as hérnias indiretas. E aqui para baixo, eu sei que tem as hérnias femorais. Olha só que legal, isso foi sistematizado num artigo para a gente saber como abordar, saber quais regiões evitar quando estiver fazendo isso por videolaparoscopia. E o que, que a gente tem? Essa imagem aqui, o sítio das hérnias, D de direta, I de indireta, F de femoral. E todas as estruturas, ó, percebam que a gente tem um Y aqui, um Y clássico. Aqui para cima, os vasos epigástricos inferiores. Aqui para baixo, os vasos deferentes, ó. Medialmente aos vasos deferentes, a gente vai ter as hérnias femorais. Bem aqui, ó, a gente vai ter o triângulo de Dunn. E bem aqui o triângulo da dor. Passando por aqui, ó, os vasos espermáticos, delimitando o Y. Dunn, pessoal, passam ramos arteriais importantíssimos que, se a gente machucar, vai sangrar, o paciente pode chocar e morrer. E aqui, no triângulo da dor, passam ramos nervosos. Se a gente machucar, o paciente pode sentir dor. Então a gente evita abordar essas regiões aqui. A gente quer tratar com tela todos esses sítios aqui. Beleza? E dá para fazer isso por vídeo, fica sensacional. Outro assunto quentíssimo para a prova de vocês são as hérnias com perda de domicílio. Olhem só que hérnia gigantesca, pessoal. Uma hérnia provavelmente incisional. Um paciente que sofreu uma cirurgia, foi submetido a uma cirurgia, né? E aí acabou evoluindo com essa hérnia gigantesca, em que a hérnia tem mais do que 25% do volume abdominal. Mais do que 25%, e a gente mede isso com tomografia, pessoal. Mas como a gente vai tratar essas hérnias com perda de domicílio? O que a gente vai precisar fazer é um pneumoperitônio progressivo. Progressivamente, com esse cateterzinho aqui de Tencoff, a gente vai injetando ar nessa barriga para ir aumentando, distendendo ela, fazendo o pneumoperitônio, deixando tudo mais fácil, dia após dia, esse paciente na enfermaria, antes de ser submetido à cirurgia. Outras alternativas envolvem relaxamentos musculares, e a gente sabe relaxar músculo com Botox. Igual a gente usa na cara, a gente usa nos músculos da parede abdominal. Beleza? Relaxa os músculos para tentar aproximar, tentar fechar essa hérnia gigantesca. Como eu falei para vocês, a gente vai fazer uma tomografia no pré-operatório desse paciente para medir a hérnia, mas muito importante com essa tomografia e outros exames também é a gente investigar doenças pré-operatórias, pessoal. Investigar outras doenças, ver se esse paciente tem pedra na vesícula, ver se ele não tem uma lesão no cólon que pode ser câncer, porque essa pode ser a última vez que a gente vai entrar na barriga desse paciente. A gente talvez nunca mais vai conseguir mexer nessa barriga. Imagina o esforço que a gente vai ter que fazer para fechar. A gente está fazendo pneumoperitônio progressivo. Vai ser difícil pra caramba fechar essa barriga. Vamos investigar tudo, fazer todos os rastreios que precisam ser feitos nesse paciente, para caso a gente precise operar, essa seja a nossa cirurgia. Entrar para resolver tudo o que der. Tranquilo? Esse é o conceito que vocês têm que levar. Essa é a última chance de operar essa barriga. Outro tema são as hérnias na infância, pessoal. As hérnias na infância, quando a gente está falando, a gente não foge muito das hérnias inguinais. Como eu falei para vocês, as hérnias inguinais indiretas são as mais comuns na infância. Mais comuns, justamente por essa persistência do conduto peritônio vaginal. O que vocês têm que saber é que ela é mais comum em meninos e do lado direito. Existe uma teoria de que o seco ali do lado esquerdo, seco do lado esquerdo não existe, né, pessoal? O que a gente tem do lado esquerdo é o sigmoide. O sigmoide pode fazer essa proteção. Pode fazer uma proteção ao surgimento de hérnias ali embaixo. Existe essa teoria. Saibam disso, que é mais comum em meninos e do lado direito. As hérnias na infância têm um elevado risco de encarceramento e, por isso, a gente tem que tratar cirurgicamente sempre que possível. Identificou uma hérnia num bebezinho, muitas vezes a gente vai fazer a redução, mas naquela mesma internação a gente vai levar o paciente para a cirurgia. Essas hérnias dificilmente estrangulam, dificilmente a gente vai ver casos complicados. Por isso a gente reduz, mas opera, porque vai encarcerar de novo, e de novo, e de novo. E quanto mais encarcera, mais chance tem de estrangular. Isso a gente não quer. Diagnóstico diferencial importantíssimo é a hidrocele. A gente faz o teste da transiluminação. Viu um bebezinho com um saquinho muito grande, tem que fazer o teste da transiluminação para diferenciar a hidrocele de uma hérnia inguinoescrotal que esteja se pronunciando ali
pelo canal inguinal do paciente, pela persistência do conduto peritônio vaginal. Sucesso! Outros tipos de hérnia que a gente pode ter na infância são as hérnias umbilicais. Elas por si são uma persistência do anel umbilical, pessoal. É a aponeurose que não fechou direito. A aponeurose do nenenzinho não está fechando direito. Mas, como é uma hérnia umbilical que a aponeurose não fechou direito, geralmente tem baixo risco de encarceramento. Baixíssimo. A aponeurose está tentando fechar, mas ainda não conseguiu. Não vai encarcerar com tanta facilidade. Claro que pode, mas não vai encarcerar tanto assim. E aí é por isso que a gente diz que essas hérnias não precisam ser operadas de cara. A gente tem grandes chances dela fechar com o tempo. A gente pode orientar a mãe, fique tranquila, seu filho tem uma hérnia umbilical, não adianta colocar anel, não adianta ficar colocando cinta no bebê, não adianta colocar moeda que algumas mães colocam, não adianta nada disso. Tem que dar tempo ao tempo. E quando é que a gente vai operar? Se essa hérnia não fechar, ali em torno dos 4 a 6 anos, a gente indica cirurgia. Defeitos maiores do que 2 centímetros dificilmente fecham, pessoal. Concomitância com hérnia inguinal, como eu falei para vocês, a gente vai ter que operar a hérnia inguinal, vai anestesiar a criança. Aproveita e opera a hérnia umbilical também, pessoal. Ou quando um pacientezinho tem algum problema neurológico que vai precisar ser submetido a uma derivação ventrículo-peritoneal. Beleza? Essas são as condições que a gente vai operar uma hérnia umbilical num bebezinho. Tranquilo? Agora um assunto super legal, que vocês vão ter que levar para a prova, mas vocês vão levar para a vida também, que são as hérnias no pronto-socorro. Pessoal, as hérnias no pronto-socorro chega pra caramba, a gente vê muito, acontece demais. E aí, ó, o que o paciente vai chegar? O paciente vai chegar queixando de uma dor na virilha. É uma dor na virilha, paciente, doutor, tossi demais, tô sentindo uma dorzinha na virilha, senti que abaulou alguma coisa aqui embaixo. A gente vai fazer anamnese, pegar antecedentes, saber se esse paciente já teve hérnia, tem hérnia, já operou disso, já apareceu alguma coisa assim, tem doença sexualmente transmissível, não tem? Exame físico em pé, deitado, como tá? Essa hérnia abaula quando ele faz esforço abdominal, faz um valsalva, ela vai para fora ou não vai? Aumenta, né? A valsalva, esse abaulamento. Ficamos em dúvida, o que a gente faz? Imagem. Quando a gente está falando de imagem, não é muito comum, não precisa, o diagnóstico de uma hérnia é clínico, mas ficou em dúvida, pede uma imagem, corriqueiramente a gente pede ultrassom. Fácil, barato, dá o diagnóstico, resolve nossa vida. Beleza? O padrão ouro é a ressonância, mas a gente não costuma pedir muito porque não é tão disponível. Tomografia é reservado para aqueles casos que a gente já conversou com vocês sobre as hérnias de perda de domicílio, não se encaixa muito aqui na nossa conduta do pronto-socorro. Beleza? Feito o diagnóstico da hérnia, a gente vai se perguntar, essa hérnia reduz ou não reduz? Muitas vezes o paciente vai chegar para a gente e vai falar, ó, doutor, eu tenho uma hérnia que sai e volta sozinho. Ela é uma hérnia redutível. Ela sai e volta sozinha, ela é redutível. A gente vai mandar esse paciente para uma cirurgia eletiva. Porém, esse paciente muitas vezes está chegando com dor, está chegando falando que fez um esforço, saiu uma bolinha ali na região inguinal dele e está presa ali. Essa hérnia está encarcerada, pessoal. Está encarcerada. E quando uma hérnia encarcera, a gente vai ter uma diminuição do retorno venoso, com edema e isquemia. Isso vai acontecer progressivamente. Se a gente não intervir nessa hérnia, isso aqui vai continuar, até que essa isquemia vai se tornar mais intensa e essa hérnia vai virar uma hérnia estrangulada, que é mais grave. Tem sofrimento de alça, tem necrose, é mais grave. A hérnia estrangulada e a hérnia encarcerada são consideradas cirurgias de urgência, pessoal. São cirurgias de urgência. Opa, mas eu já vi lá no meu pronto-socorro um paciente chegar com uma hérnia encarcerada e escutar que com menos de 6 horas a gente pode tentar reduzir essa hérnia. Pode sim. A gente vai tentar evitar que ele seja submetido a uma cirurgia naquele momento. Mas ela já encarcerou uma vez. As chances dela encarcerar novamente são altíssimas. Altíssimas, pessoal. Então, a gente vai ter que dar uma conduta, uma proposta cirúrgica para esse paciente com ele saindo do pronto-socorro. É falar, olha, o senhor vai no meu ambulatório, daqui a um mês eu vou lhe operar. Essa é uma conduta. Se não for assim, é cirurgia de urgência. Esse conceito já foi cobrado em prova. Já foi cobrado, inclusive, na prova da USP. Um paciente com hérnia encarcerada e a conduta correta era indicar cirurgia de urgência, indicar cirurgia no pronto-socorro.
porque se encarcerou, as chances de encarcerar de novo são muito altas e a gente não quer que estrangule. Guardem esse conceito. Isso que a gente vê de reduzir é uma possibilidade, se não tiver sinais de sofrimento, mas a conduta preconizada é a cirurgia de urgência. Beleza? Bem legal essa revisão sobre hérnias e agora eu quero que vocês prestem muita atenção, pessoal. Ó, o nosso intensivo conta com 40 aulas para cada uma das principais instituições de São Paulo. São 8 aulas de cada uma das 5 grandes áreas, pessoal. O nosso intensivo tem simulados inéditos de cada instituição, direcionando para vocês. Vocês falam, eu quero passar aqui, eu preciso estudar assim, e a gente dá isso para vocês. Tranquilo? Além disso, a gente tem um curso diferencial de cirurgia, que eu particularmente assisti todas as aulas e achei sensacional. É muito bom o curso diferencial de cirurgia. Então, é um a mais para você chegar na prova dominando o assunto e passar fácil dos 80% que você precisa para ser aprovado. As nossas vagas estão abertas, se inscrevam no Intensivo São Paulo, que aí, ó, ano que vem vai ser todo mundo residente aqui em São Paulo. Beleza? Um beijo no coração de vocês.